guerreiros! Hoje é dia de falar sobre o Juventude aqui no Guia do Campeonato Brasileiro do Futuri. E a gente vai falar sobre a equipe do técnico Marquinhos Santos, como ela constrói jogo, como ela ataca, como ela se defende, como ela se porta nas bolas paradas, tudo isso você vai conferir aqui. Mas antes eu peço para vocês darem o like, se inscreverem no canal, ativarem todas as notificações, porque isso é muito importante para aumentar ainda mais a nossa invasão futeboleira. Técnico Marquinhos Santos chegou para fazer o Juventude não ser aquela equipe que sobe e desce de divisão, chega na Série A e depois já retorna no ano seguinte à Série B. Ele substitui o técnico Pintado, e o Marquinhos Santos inclusive já havia trabalhado antes do Pintado no Juventude, e aí ele tem esse desafio na Série A do Campeonato Brasileiro, depois de ter sido semifinalista no Campeonato Estadual. Um dos destaques da equipe que a gente pode considerar é o meia emprestado pelo Atlético Mineiro, Guilherme Castilho, jogador que começou como 10 na equipe, recuou jogando como um 8, um cara que cria muitas as pré-assistências, chamado, né, o passe semifinal, aquele antes da assistência. É um cara que tem circulado muito bem a bola, tem sido uma grande opção de passe, a gente vai falar sobre isso no campo tático. Nos destaques, nas estatísticas, a gente percebe também passes abrindo o jogo para a direita, abrindo o jogo para a esquerda, sendo um primeiro passe, um cara que tem sido muito importante para essa equipe do Juventude, também na pressão, marcação por dentro, um cara que tem sido muito importante e deve ser importante ainda ao longo do Campeonato Brasileiro. Mas para saber um pouco mais sobre o Juventude dentro de campo, bora pro campinho. O técnico Marquinhos Santos para o início do Campeonato Brasileiro ainda terá alguns reforços, mas este time, no 4-2-3-1, é a equipe base neste momento, com Marcelo Carné, Michel Macedo ou Paulo Henrique na lateral direita, Vitor Mendes, Rafael Foster, Alisson, João Paulo, Guilherme Castilho, Capixaba, Wesley, Marcos Vinícius e também o Matheus Peixoto. É claro que alguns reforços ainda chegam, né? Alguns ainda não estavam inscritos no Campeonato Estadual. O caso do zagueiro Vitor Ramos, o caso do meio-campista Chico, também do Edwin Velasquez, jogador que veio do Independiente Medellín, assim como o Blandi, jogador argentino e centroavante. Então, é possível que, ao longo do Brasileiro, a gente tenha essas mudanças para a equipe do Juventude com o Marquinhos Santos. A gente já começa falando agora sobre a construção de jogo. O Marquinhos Santos é mais um treinador que é adepto das ideias do jogo de posição, e ele gosta muito de sair jogando desde trás. Para isso, ele utiliza muito o Rafael Foster do lado esquerdo, porque já jogou de lateral, jogou de volante, é um jogador de boa saída, né? Então ele acaba sendo bastante utilizado. Não vai ser raro a gente ver o Marcelo Carné como um passe de retorno, quando a equipe não estiver sendo tão pressionada assim, então aí ele pode subir alguns metros, né? Não tanto assim, não é o goleiro que vai ficar saindo toda hora, mas ele vai subir alguns metros, e aí de maneira geral, quando a equipe aí sente que quer liberar os laterais e quer também enfrenta, né, uma marcação um pouco mais pesada, o João Paulo recua entre os zagueiros, né? O João Paulo tem um bom passe ativo, né? Um cara que dá um bom passe longo nesse sentido, e o Guilherme Castilho ele centraliza, né, mais quase uma saída de 3-1, né, 3+1, que eu vou deixar aqui em cima para você entender um pouco mais o que representa aí uma saída de 3-1, mas basicamente 3 jogadores mais um à frente deles. Aí a gente tem a dinâmica dos laterais, o Michel Macedo vai mais por fora, o Alisson ele baixa um pouco mais por dentro, mas isso na fase de construção. Então, quando a marcação é um pouco mais forte, né, saída de 3, Guilherme Castilho sendo essa opção de passe da equipe. Aí a gente parte para a fase ofensiva, né, da equipe do Juventude, que depois que faz a saída de 3, Guilherme Castilho pegou a bola, nós temos a dinâmica. Do lado esquerdo, o Alisson ele busca mais um jogo por dentro, porque o Marcos Vinícius ele fica bem mais aberto, buscando esse 1 contra 1 em cima da marcação. Ele tem um bom drible, uma boa velocidade, sustenta bem a corrida, então ele acaba sendo esse cara pelo lado esquerdo. O Wesley sempre na entrelinha, né, para receber esse passe de costas, sair do marcador, vem para um lado, vem para o outro, busca esse movimento. Na direita, a dinâmica é diferente da esquerda. O Michel Macedo ou o Paulo Henrique buscam mais o fundo, enquanto o Capixaba estará mais nesse meio espaço, né? Vai buscar essa zona para buscar um drible, uma finalização, um canhoto jogando pelo lado direito, né? Então ele busca esse drible, busca a finalização neste meio espaço. Em alguns momentos, até o Michel Macedo vem mais por dentro, o Capixaba espera aqui para 1 contra 1, mas quando o Capixaba começa a puxar, Michel Macedo
vai para a linha de fundo, né, para buscar essa jogada no fundo, porque o Matheus Peixoto ele serve de apoio, né, um 9 que fica mais fixo nessa área, mas desce para fazer um pivô rápido, né, um desmarque mais curto para aparecer e finalizar, mas é um 9 que fica muito mais dentro da área, que é provavelmente que a gente vai ver também com o Blange nessa equipe do Juventude, aí que tem dinâmicas bem interessantes. Um lado esquerdo onde o lateral joga mais por dentro, o lado direito onde o lateral joga mais por fora, e aí a gente vê essa equipe do Juventude atacando, buscando muito, é claro, o centroavante Matheus Peixoto, o cara que finaliza praticamente todas as jogadas. E aí o Guilherme Castilho é muito importante para rodar essa bola, né? A gente já viu ele nessa saída, né? Um cara que roda bastante a bola, o João Paulo depois que sobe, aí o Guilherme Castilho se movimenta mais, tá sempre próximo do Wesley, próximo do Capixaba, cara que se movimenta bastante, o camisa 8. Aí a gente vai para a fase defensiva da equipe do Ju. Para defender, Juventude vai em duas linhas, com o Wesley e o Matheus Peixoto um pouco mais adiantado. E esses dois jogadores servem para induzir o adversário para o lado do campo. Passe veio para o lado esquerdo, o Wesley começa um pouco a pressão, o Matheus Peixoto vai fechando, esse cara vai tocar a bola, o Capixaba sobe a pressão, obriga esse retorno. Vamos lá, passe vai para o lado direito, aí é o Matheus Peixoto que vai fazer esse cerco, Marcos Vinícius que vai no lateral e o Wesley vai fechando, mas a equipe vai se movimentando, né, para fechar esse espaço e induzir sempre para o lado do campo. Bola por dentro, Castilho sobe muita pressão, cara que tem roubado bastante bola nessa marcação-pressão, então ele sobe bastante também nesse sentido, mas é uma marcação em duas linhas de 4. Curiosidade é mais como vai fazer durante o Campeonato Brasileiro, contra a dupla Grenal aqui no Campeonato Estadual, marcou assim. Vamos ver em outros confrontos na competição, mas a tendência é que siga marcando com essas duas linhas de 4, fechando os espaços e induzindo para o lado do campo. Bolas paradas ofensivas laterais, um jogo buscando esses cruzamentos um pouco mais abertos, para os zagueiros que vão estar no centro da área, um cara na segunda trave, um na primeira se movimentando, né, para tentar de repente dar uma casquinha se o cruzamento for bem mais fechado, né, mas de maneira geral aí um cara para aproveitar, tentar o rebote ofensivo por um lado, no rebote da entrada da área, mas de maneira geral cruzamentos focados, né, aqui ao centro da área. São dos escanteios ofensivos que a gente tem algumas situações bem interessantes nesse time. Quando a equipe do técnico Marquinhos Santos enfrenta marcações individuais, é muito interessante que nos escanteios seus jogadores ficam todos fora da área e aí eles se movimentam para entrar quando vai vir o cruzamento. Por que isso? Para tentar atrapalhar nessa marcação individual e os jogadores ganharem, né, na imposição, na velocidade, no drible, né, de corpo. Então começa as jogadas com os jogadores todos fora da área. É uma cena bem interessante de se observar nessas cobranças de escanteio contra adversários que marcam individual. Quando os adversários marcam por zona, aí a gente tem jogadores mais dentro da área, né, um na primeira trave. Quando o cruzamento é mais fechado, né, a gente tem mais jogadores na pequena área mesmo para fechar esse espaço, mas aí a lógica segue a das bolas paradas, cruzamentos um pouco mais abertos para esses jogadores por dentro. E aí a gente vai para marcação dos escanteios defensivos. Escanteios defensivos da equipe do Juventude, marcação individual, mas olho no posicionamento de dois jogadores, mais um para impedir esse passe mais curto, né, para já sair pressionando, outro para o bico da área, que já vai estar próximo para um passe um pouco mais aberto, mas ainda rasteiro. No mais, o jogador na primeira trave e o resto todos marcando individual, né, os zagueiros, o volante, né, os laterais, eles marcando de maneira individual, um ou dois jogadores para puxar esse contragolpe, além daqueles, é claro, que já estão para impedir aquele passe mais curto, mas marcação individual do Juventude na bola aérea defensiva nos escanteios. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, você já sabe, dá o teu like, se inscreve aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente. Você pode seguir acompanhando o nosso guia tático do Campeonato Brasileiro em parceria com as redes sociais oficiais da competição. Um grande abraço a todos.